Nos últimos anos, cientistas ligados a laboratórios militares, programas espaciais e tecnologias estratégicas começaram a desaparecer ou morrer em circunstâncias difíceis de ignorar. Alguns foram encontrados mortos dentro de casa, outros simplesmente sumiram sem deixar vestígios. O mais inquietante é que muitos deles trabalhavam exatamente nas áreas mais sensíveis do planeta. Armas hipersônicas, inteligência artificial militar, pesquisas nucleares e projetos secretos ligados à segurança nacional. Curiosofobia. O inverno cobre Massachusetts com um silêncio pesado quando a polícia chega a uma residência em dezembro de 2025. Dentro da casa, o corpo de Nuno Loureiro é encontrado após disparos de arma de fogo. Para vizinhos, ele parecia apenas mais um professor brilhante ligado ao MIT. Mas dentro da comunidade científica, seu nome estava associado a pesquisas avançadas em física nuclear e plasma, áreas diretamente ligadas ao futuro da energia e de tecnologias estratégicas. As primeiras notícias tratam o caso como mais um homicídio isolado. Ainda assim, nos bastidores, algo começa a chamar a atenção, porque poucas semanas depois, outro nome importante surge em circunstâncias igualmente inquietantes. Quando casos assim acontecem de forma separada, normalmente não despertam tanta atenção pública. O problema começa quando profissionais ligados a setores extremamente sensíveis passam a aparecer repetidamente em investigações, desaparecimentos ou mortes inesperadas. E naquele momento, essa sequência começava a tomar forma. Em fevereiro de 2026, na Califórnia, a polícia encontra morto em sua residência o astrofísico Carl Grillmeier, pesquisador ligado ao Caltech e colaborador da NASA. Grillmeier trabalhava com estudos relacionados à busca de água em exoplanetas, um dos campos mais estratégicos da astronomia moderna. Seu trabalho ajudava a mapear mundos distantes com potencial para sustentar vida. Mas agora, seu nome deixa de aparecer em artigos científicos para ocupar manchetes policiais. O detalhe que mais inquieta investigadores não está apenas na morte em si, mas na velocidade com que outros casos começam a surgir em sequência. E o que torna tudo mais estranho é o perfil das pessoas envolvidas. Não estamos falando de figuras públicas comuns, mas de cientistas e especialistas diretamente conectados a projetos de ponta, muitos deles ligados à defesa, à tecnologia aeroespacial e pesquisas classificadas. Meses antes, em junho de 2025, outra situação já havia mobilizado equipes de busca na Califórnia. Mônica Reza, engenheira aeroespacial ligada ao Jet Propulsion Laboratory, desaparece durante uma trilha. Nenhum sinal claro de luta, nenhum pedido de socorro, nenhum vestígio conclusivo. O caso rapidamente ultrapassa o status de desaparecimento comum por causa do histórico profissional da engenheira. O JPL não é apenas um centro de pesquisa espacial. É uma das instalações mais estratégicas ligadas aos programas científicos e tecnológicos dos Estados Unidos. Esses ambientes concentram pesquisas extremamente avançadas: hipersônicos, sistemas de propulsão, exploração espacial, materiais experimentais. Muitos desses projetos possuem valor científico, militar e econômico ao mesmo tempo. Isso naturalmente aumenta o nível de sigilo e preocupação em torno de qualquer incidente envolvendo profissionais dessas áreas. Então surge outro nome, William Neal McCasland, general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e ex-comandante de laboratórios voltados a pesquisas avançadas, desaparece em fevereiro de 2026. O detalhe desconcerta até investigadores experientes. Ele deixa para trás documentos, carteira, telefone, objetos pessoais, praticamente tudo. É como se tivesse saído por alguns minutos e nunca mais voltado. Quando um cientista desaparece, existe preocupação. Quando vários profissionais ligados a setores estratégicos começam a surgir em situações parecidas dentro de um intervalo relativamente curto, a percepção muda completamente, porque aí deixa de parecer apenas coincidência. Enquanto nomes continuam surgindo em relatórios e investigações, uma sensação desconfortável começa a crescer nos bastidores de instituições científicas e agências nacionais. Algo parece conectar esses casos, mesmo que nenhuma prova definitiva consiga explicar exatamente o quê. E quanto mais os investigadores analisam as áreas em que essas pessoas trabalhavam, mais evidente se torna um padrão silencioso envolvendo tecnologias consideradas essenciais para o futuro.
Depois de tantos cientistas ligados a projetos secretos aparecerem mortos ou desaparecidos, você acredita que tudo isso pode ser apenas coincidência? Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte sua opinião aqui nos comentários. À medida que investigadores começam a revisar os casos mais recentes, uma conexão silenciosa começa a surgir entre nomes que, à primeira vista, pareciam não ter relação direta. Laboratórios militares, centros aeroespaciais e programas de pesquisa avançada aparecem repetidamente nos históricos das pessoas envolvidas. Não se trata apenas de cientistas acadêmicos isolados em universidades. Muitos trabalhavam em áreas consideradas estratégicas para a segurança nacional, desenvolvimento militar e domínio tecnológico das próximas décadas. E conforme essas informações começam a circular internamente, a preocupação deixa de ser apenas policial. Existe um detalhe importante nesse tipo de cenário. Pesquisas envolvendo hipersônicos, inteligência artificial militar, materiais avançados e sistemas de vigilância possuem um valor gigantesco para governos. Em muitos casos, essas tecnologias representam vantagem estratégica direta entre potências globais. O nome de Amy Askridge volta a ganhar atenção em meio a esse contexto. Especialista em conceitos ligados à tecnologia de antigravidade e sistemas experimentais de propulsão, ela morre em 2022 em um caso oficialmente tratado como suicídio. Mas declarações anteriores feitas pela própria pesquisadora passam a circular novamente online. Em vídeos e entrevistas, Amy mencionava pressões, ameaças e dificuldades envolvendo suas pesquisas. Nada daquilo comprova uma conexão direta com sua morte, mas as circunstâncias adicionam mais tensão a uma sequência de casos que já começava a parecer incomum. E é justamente a combinação entre projetos sensíveis e mortes inesperadas que aumenta o interesse público. Porque muitas dessas áreas não são apenas científicas, elas também possuem aplicações militares, econômicas e até geopolíticas extremamente relevantes. Em outro ponto dessa sequência, aparece Michael David Hicks, cientista ligado ao Jet Propulsion Laboratory e especializado em estudos de cometas e asteroides. Pouco tempo depois, outro nome chama a atenção. Frank Maywald, especialista em sistemas espaciais avançados do JPL, morre aos 61 anos. Separadamente, os casos possuem explicações distintas, mas dentro de fóruns especializados, grupos independentes de pesquisa e até discussões políticas, começa a crescer uma dúvida inevitável sobre a quantidade de profissionais estratégicos aparecendo em situações inesperadas dentro de um intervalo relativamente curto. O problema não está em um único caso específico. O que causa desconforto é o padrão visual que começa a surgir quando todos esses nomes são colocados lado a lado. A percepção muda completamente. Então surgem os desaparecimentos ligados ao Los Alamos National Laboratory. Anthony Chaves e Melissa Casillas desaparecem, alimentando ainda mais especulações envolvendo pesquisadores conectados a instalações históricas do programa nuclear norte-americano. Los Alamos não é um laboratório comum. Foi ali que parte do desenvolvimento das primeiras armas nucleares aconteceu durante o Projeto Manhattan. Décadas depois, o local continua ligado a tecnologias classificadas e pesquisas consideradas altamente sensíveis. Quando desaparecimentos começam a envolver instituições desse nível, o interesse inevitavelmente cresce, porque esses ambientes operam cercados por segurança rigorosa, projetos confidenciais e informações extremamente restritas. Em paralelo, outro caso adiciona uma camada ainda mais delicada ao cenário. Matthew James Sullivan, ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, morre antes de prestar depoimentos relacionados a UAPs, os chamados fenômenos aéreos não identificados. O episódio amplia ainda mais o alcance das discussões, aproximando os casos não apenas de tecnologia militar avançada, mas também de áreas envoltas em sigilo institucional. E enquanto tudo isso acontece nos Estados Unidos, relatórios começam a apontar algo semelhante em outros países. Cientistas chineses ligados à inteligência artificial militar, sistemas hipersônicos e projetos estratégicos também aparecem entre mortes inesperadas nos últimos anos. Conforme autoridades analisam os casos, uma pergunta começa a circular de maneira cada vez mais frequente dentro de agências e comitês governamentais. Existe apenas coincidência entre essas mortes e desaparecimentos? Ou alguém está tentando impedir que determinadas informações, pesquisas ou tecnologias avancem além de um certo ponto?
Quando laboratórios militares e tecnologias sensíveis começam a aparecer no centro desses casos, fica difícil não levantar suspeitas. Você acha que existe algo oculto por trás disso? Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe sua teoria aqui embaixo. Enquanto os casos recentes continuam cercados por perguntas sem respostas definitivas, investigadores independentes e membros do governo começam a olhar para trás. E quanto mais voltam no tempo, mais encontram situações que parecem estranhamente familiares. Na década de 1980, um episódio conhecido como o Caso Marconi já havia provocado inquietação dentro do setor de defesa britânico. Cientistas ligados a programas aeroespaciais e tecnologias estratégicas começaram a morrer em circunstâncias consideradas incomuns. Alguns foram encontrados em acidentes inexplicáveis. Outros apareceram mortos em situações oficialmente classificadas como suicídio. Ao todo, mais de 20 especialistas ligados a projetos relacionados à defesa e ao programa conhecido como Star Wars, iniciativa militar da Guerra Fria, acabaram conectados a uma sequência de mortes que até hoje desperta especulações. O que torna esses casos tão difíceis de ignorar é justamente a repetição de certos padrões. Áreas altamente sensíveis, profissionais especializados e circunstâncias que frequentemente deixam lacunas suficientes para alimentar dúvidas durante décadas. Décadas antes do caso Marconi, outro episódio já havia chamado a atenção internacional. Em 1966, Homi J. Bhabha, considerado o principal nome do programa nuclear indiano, morre após a queda de um avião nos Alpes. Oficialmente, trata-se de um acidente aéreo, mas ao longo dos anos, teorias envolvendo sabotagem e interesses internacionais passam a circular ao redor do caso. Bhabha não era apenas um cientista, ele representava um avanço estratégico gigantesco para a Índia em plena corrida tecnológica global. Quando um pesquisador está diretamente ligado a programas nucleares, sistemas militares ou tecnologias disruptivas, ele automaticamente passa a ocupar uma posição extremamente sensível dentro do cenário internacional. Isso transforma qualquer incidente em algo muito maior do que uma simples tragédia pessoal. Em 2003, outro nome entra para essa lista de casos cercados por dúvidas. David Kelly, especialista britânico em armas biológicas, é encontrado morto após se envolver em discussões relacionadas às alegações de armas de destruição em massa durante a Guerra do Iraque. O episódio provoca uma crise política no Reino Unido, alimentando debates sobre pressão institucional, segredos governamentais e os riscos enfrentados por pessoas ligadas a informações altamente delicadas. E quando esses episódios históricos são colocados ao lado dos casos mais recentes, surge uma sensação difícil de ignorar. Porque a tecnologia muda, os países mudam, os projetos evoluem, mas determinados elementos continuam aparecendo repetidamente. Agora, em meio ao avanço acelerado da inteligência artificial militar, sistemas hipersônicos, exploração espacial e pesquisas nucleares avançadas, autoridades norte-americanas passam a tratar parte desses casos com um novo nível de atenção. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos, liderado por James Comer, começa a analisar se existe algum tipo de ameaça maior escondida por trás dessa sequência de mortes e desaparecimentos envolvendo profissionais estratégicos. Porque se houver qualquer tentativa de interferência externa, espionagem ou intimidação envolvendo cientistas ligados a projetos sensíveis, isso deixa de ser apenas uma investigação criminal. Passa a ser uma questão direta de segurança nacional. Mesmo assim, nenhuma conclusão definitiva consegue unir todos os casos. Algumas mortes possuem explicações oficiais consideradas plausíveis. Outras continuam abertas, cercadas por lacunas, coincidências e perguntas que permanecem sem resposta. Enquanto isso, laboratórios seguem funcionando, projetos continuam avançando e novos pesquisadores ocupam posições em áreas que podem definir o futuro tecnológico do planeta. Talvez a parte mais inquietante de toda essa história seja justamente o fato de que ela continua acontecendo em silêncio. Sem anúncios dramáticos, sem confirmações claras, apenas nomes surgindo aos poucos em relatórios, investigações e manchetes isoladas. E no fim, a dúvida permanece suspensa entre coincidência e conspiração. Porque quando cientistas ligados aos projetos mais estratégicos do mundo começam a desaparecer repetidamente ao redor do planeta, a sensação que fica é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Talvez existam disputas acontecendo muito além do que o público consegue enxergar.
E enquanto novos projetos secretos continuam sendo desenvolvidos longe do olhar público, outras histórias como essa podem estar acontecendo neste exato momento sem que ninguém perceba. Se você gosta de casos reais cercados por mistério, tecnologia e segredos difíceis de explicar, deixe seu like, inscreva-se no canal Curiosofobia e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos.